Boa noite. Queria agradecer a presença de todas as mulheres. Quero registrar aqui a presença da secretária municipal de assistência, Mônica Deise, secretária municipal de educação, Maria da Paz. Agradecer a presença dos vereadores presentes aqui, o Elson, Júnior e Netinho, justificar a ausência do vereador Mil, do vereador Mariano, do vereador Franquinei, que não puderam comparecer por motivos outros. E eu queria dizer que a Câmara Municipal de Equador hoje vai realizar essa mesa redonda, uma palestra tratando essa temática importantíssima que é a violência contra a mulher, né? Uma situação que continua viva e presente na nossa sociedade. Infelizmente, embora inúmeras campanhas tenham sido realizadas, a gente tenha hoje os poderes públicos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos combatendo, né, a violência contra a mulher, mas infelizmente ainda é muito presente entre nós. Infelizmente, no Brasil, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência. E a violência, ela se dá de várias formas. Nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica, temos a violência obstétrica, entre outras. Então, é função nossa do poder público de lutar para combater com veemência, porque a mulher é um sujeito de direitos. Então, a nossa Constituição define que todos são iguais perante a lei. Então, nós não podemos conceber que, em pleno século XXI, com o advento de toda a modernidade, que as mulheres continuem sendo fruto dessa violência que está enraizada na nossa cultura. Eu queria também registrar aqui a presença da assistente social do CRAS, Franciane também, do CRAS, Nazaré também, que faz parte do CRAS, queria registrar. Podem sentar, Simone, pode sentar, fiquem à vontade aí. O vereador Petroni também já está aqui. Então, a gente vai começar e eu convido para iniciar. Eu convidei a psicóloga Débora Bucão, a psicóloga Jositânia, mas elas já tinham outros compromissos. E aqui está presente Vitória Bucão, que também tem feito um trabalho muito importante nesta área, tem inclusive proferido palestras em vários lugares. Então eu queria começar a chamar a Vitória para dar início aqui a essa nossa conversa e dizer que vocês podem se sentir à vontade para perguntar, se alguma dúvida, podem questionar, podem perguntar, sintam-se à vontade. Durante o curso dos eventos, a gente vai distribuir alguns prêmios, alguns brindes que nos foram enviados. Nós tivemos uma doação de prêmios do Alto Posto Cantalice, na pessoa de Didi Franci, do Mercadinho Cantalice, de Vitório Ipita, do vereador Petrônio, do procurador Jamison, da secretária Maria da Paz, da secretária Mônica Deise, tem um meu também, temos também de Tiago do sindicato, de Carlinhos Derek, de André da Econ. Ou seja, a gente tem uma premiação bem bacana para sortear para as mulheres que estiverem presentes aqui nesse evento. Então, vamos dar início. Eu queria convidar a Vitória para começar. Todo mundo já recebeu. Então, boa noite a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. E aí, assim, para fazer justiça, na hora do sorteio, eu vou mandar a Fábio puxar meu nome, porque eu fui preterida, né? Chamar 2 psicólogas para poder me chamar. Estou brincando, gente. Então, assim, agradecer a todas que estão aqui, né? Às vezes a gente pensa que é mais uma falação, que é um tema que está esgotado, que é um tema que já se fala demais, mas apesar de ser um tema que se fala demais, também
ainda existe violência demais, né? E assim, é uma situação que tem sido normalizada, que as pessoas têm tornado normal, principalmente a violência psicológica, né? É como se as pessoas achassem que é normal dos relacionamentos. E aí, assim, vou ser bem rápida na fala, porque tem mais 2 pessoas para falarem, e também para ter tempo de alguém da plateia que queira fazer algum questionamento, né? Então, assim, o que é violência psicológica? Violência psicológica é todo tipo de violência que possa fazer a mulher se sentir numa situação de sofrimento psíquico, né? E, assim, muitas dessas violências, quando elas passam a acontecer com muita frequência, elas podem levar a mulher a um quadro de depressão, né? Inclusive, assim, já atendi muitas mulheres nessa situação por conta de violência psicológica. Então, que comportamentos violentos são esses que podem levar a mulher a esse quadro de sofrimento psíquico? Dentre os principais, a gente destaca os atos de humilhação, né? Muitas vezes a mulher está ali dedicada à casa, dedicada aos filhos, e ela é o tempo todo humilhada, desvalorizada, às vezes desvalorizada até porque vive em casa cuidando dos filhos, né? Quando, na verdade, se não fosse ela ali fazendo a casa funcionar, o marido não poderia trabalhar fora, o companheiro. Mas muitas vezes ela é desvalorizada. E, assim, o mais absurdo que a gente vê acontecer diariamente, infelizmente, é essa humilhação acontecer na frente de outras pessoas, né? Tá gorda, só anda desarrumada agora, só anda desse jeito, né? Às vezes a mulher nem tem tempo, né, para estar se cuidando. Deboche em público, que é esse que eu falei agora, né? E, muitas vezes, privar a mulher de fazer aquelas coisas que ela gosta ou de se cuidar em relação à saúde, né? Não sei se vocês já ouviram relatos de casos. Hoje a gente falava, pela manhã eu estive lá no PSF Maria Abdias, a convite das Dores, que está ali, e a gente falava sobre essa questão, que muitas vezes alguns companheiros não permitem que a mulher faça exame ginecológico, né? Tipo, aqui em Equador, a gente tinha um índice baixíssimo de mulheres que procuravam a saúde para fazer o seu exame citológico, que o exame citológico ele pode detectar muitas doenças precocemente em tempo de curar, né? E, assim, quando a gente começou a fazer a campanha pelo citológico, a gente também detectou muitas doenças já em estágio avançado e algumas que ainda puderam ser tratadas, né? E, assim, muitos homens, muitos companheiros, eles impedem a mulher de fazer esse tipo de exame, né? Um outro tipo bem comum, né, é aquela violência que castra a mulher dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Eu sei que vocês todas conhecem muitas mulheres que não podem treinar porque não podem ir na academia, porque na academia tem muita gente, principalmente homens. Muitas mulheres que não podem caminhar porque não podem caminhar de roupa justa, porque tem homens na pista de caminhada e vão ser olhadas, né? Então, tudo isso passa pelo cunho da violência psicológica e que vai minando, né, na vida da mulher, que vai minando até a vontade de viver, né? Ela vai normalizando aquilo, vai achando que é normal e vai minando a própria felicidade, né? Abrindo mão dos projetos. E, assim, tem um nome bem interessante, porque, assim, essa violência, às vezes, ela acontece muito explícita, mas, muitas vezes, o comportamento do abusador ele é um comportamento sutil, disfarçado, né? Então, ao invés de ele dizer, eu não quero que você use maquiagem, ele diz, você fica tão mais bonita sem maquiagem. Não quer que a mulher pinte o cabelo. Aí faz, mas seu cabelo fica muito mais bonito, natural, né? Então, esse tipo de comportamento sutil, né, essa violência sutil, ela tem um termo que é utilizado para ela, que é o gaslight, né, que é um termo que quer dizer exatamente isso, é como se fosse uma violência disfarçada, né? E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando você se olhar e se vê infeliz no relacionamento. É preciso que você se pergunte se você não está se apagando enquanto mulher, se você não está apagando seus sonhos. E a gente comentava ali, a gente conversando, eu, Jamson, Aline e Fábio, a gente comentava assim, que a gente não tem muitos ainda, a gente não tem nem... A violência física contra a mulher aumentou muito, mas a gente não tem nem de longe o número real, porque a maioria das mulheres elas não denunciam, infelizmente. Elas não denunciam, né? Muitas vezes elas justificam com a questão de mas é porque ele é um bom pai, é porque ele trabalha, é porque ele é bom para casa, e termina não denunciando. Então, a gente não tem nem de longe os números reais da violência física. A psicológica,
acho que, assim, eu não conheço ninguém que nunca que já registrou, né, uma violência psicológica. Pelo contrário, esses dias eu até me surpreendi, né, passei o mês fazendo umas postagens no meu Instagram sobre o que era violência, explicando. E no dia que eu fiz a postagem de violência psicológica, eu botei: não te bateu, mas te humilhou, não te bateu, mas impediu você de sair de casa, impediu você de se cuidar. E aí, assim, umas 4 mulheres comentaram, né, lá no direct: mulher, se chama casamento. Então, assim, desde quando o casamento representa humilhação? Desde quando o casamento representa a mulher ser privada de ser quem ela é, né? Então, é preciso que a gente tenha cuidado também com essa violência, que ela é realizada de forma sutil, tá certo? Eu vou parar por aqui, vou deixar o tempo para que os meninos possam falar e para que a gente possa também conversar mais depois, tá certo? Estou vendo também que a gente tem um público assim, que é um público que eu sei que é esclarecido também, os que estão aqui, né? Mas assim, conhecimento nunca é demais. A gente precisa sempre estar buscando. Agradeço a Vitória, a sua exposição. E agora eu vou fazer um sorteio aqui para a gente. Eu queria convidar os vereadores, por favor, o vereador Netinho, o vereador Petrone, o vereador Welson, o vereador Júnior. Vocês estão correndo aqui do assunto, rapaz? Número 46, quem tem? Quem é o 46? Vereador Petrone, por favor. Vamos para mais um sorteio aqui. Mais um número aqui, viu, gente? Balançar aqui. 26. Quem tem o número 26? Ninguém? Ninguém tem o 26, vamos outro aqui. Número 5. Oxê! Vereador Júnior, por favor. Ei, rapaz. Tá todos os números aqui, ó. Eu pedi a alguém. Vem cá, JB, tira um número aqui. Não vou dizer que eu estou fazendo nepotismo. Tira um número aqui. 42. Ah! Esse, eu vou entregar esse. Esse eu vou entregar. Vamos sortear mais um, né? Para o próximo. Chega aqui.
Agora vamos para o próximo. Gente, agora eu vou passar a palavra para a Aline Paula, que vai falar sobre. Só vai. Deixa aqui o número. Mais um aqui. É porque ele tem um compromisso lá na igreja. 36. Não tem ninguém, 36. Outro. Outro aí. 39. Outro. Mais um. 25 não tem. Não, então vamos para a próxima. Então, mais um. Aí! Tá vendo? Vereador Welson. Gente, agora vamos passar para a Aline Paula, que vai falar sobre violência obstétrica. Depois a gente faz mais uma rodada de sorteios. Aqui, ó, 3 prêmios, R$100 cada um, e tem mais esse daqui, ó. Ah, eu queria esse. Pessoal, boa noite. Todo mundo me conhece aqui. Eu sou a Aline, sou enfermeira, sou técnica de enfermagem e sou enfermeira obstetra, né? Atualmente estou atuando na gestão da unidade hospitalar, mas também não deixo de fazer meus atendimentos às mulheres. E assim, é um tema bem batido, bem estudado, todo mundo escuta falar, porque é um tema difícil de se lidar, porque é no período de gestação que a mulher sofre todas essas violências. Como foi dito aqui por Vitória, né, que fez a primeira fala, também envolve a violência psicológica e tem suas dificuldades. Por exemplo, a mulher, quando ela resolve engravidar, já existe um preconceito de alguém da família. Se a mulher tem um ou mais filhos, já começa, você vai engravidar de novo. Então, a mulher ela não tem ela não pode, entre aspas, decidir por querer engravidar. E isso é uma decisão que parte dela e do companheiro, se ela quer ter 1, 2, 3, 4 filhos. E também se ela quer ter só um, né? Então, a primeira violência já vem nessa situação, de que a mulher, quando ela toma uma decisão de ter um filho, ela é violentada. Se ela toma a decisão de ter 1, 2, 3, 4, também é. Claro e evidente que a gente se preocupa na situação do mundo de hoje. A gente vai usar o termo colocar quantos filhos no mundo. E quando essa mulher chega a nós, eu digo nós porque eu me coloco como profissional de saúde, onde se encontra e onde acontecem as maiores violências é com os profissionais de saúde, porque quando a gente recebe essas mulheres, infelizmente nós cometemos essa violência. Mulher, tu está grávida de novo? Mulher, eu não te ensinei a tomar o anticoncepcional? Por que você não fez isso? Então, isso parte de nós. Quem é que provoca? Não é muitos flash, né, minha gente? Tô morta, mas enfim. Os profissionais de saúde utilizam, infelizmente, dessa situação, dessas perguntas que acabam provocando essa violência no período da gestação. Quem aqui já não escutou relatos inúmeras vezes das mulheres chegar nas unidades, já no período de parto,
com dores, com alguma coisa. Infelizmente, é aquele ditado que todo mundo sabe. Mas na hora de fazer, nem achou ruim. Na hora de fazer, não é ruim mesmo, não, minha gente. Mas, assim, isso não cabe a mim, como profissional de saúde. Então, a mulher violentada, isso é uma violência obstétrica também. A mulher, quando ela é impedida de parir da forma que ela quer parir. Porque hoje nós temos uma grande dificuldade, não aqui, mas nas grandes maternidades, que as mulheres chegam, e é direito delas chegar com um plano de parto, que isso é para ser feito com o profissional que acompanha essa mulher durante todos os 9 meses. A mulher ela tem direito de dizer que gostaria de parir deitada, em pé, de 4 apoios, numa cama. Em outras situações, a mulher ela tem direito de dizer isso. Hoje nós temos lei que nos acobertam com essa situação. A mulher ela tem direito ao companheiro, sendo ele esposo, sendo uma avó, uma tia, uma prima, uma amiga, que ela se sinta confortável. Se a mulher tiver uma doula, que é outra situação, que é uma pessoa que acolhe essa mulher, ela tem direito à doula e ao acompanhante. Então, hoje, eu fiz meu estágio, por exemplo, no ISEA, em Campina Grande, e eu sofri muito, porque eu via muita situação assim de absurdo. Tenho uma experiência de quase 3 anos na maternidade de Parelhas, e assim eu posso dizer que eu aprendi muito lá. Tem muitas situações que alguém diga, Ave Maria, eu não quero nem ver. Eu vi, ouvi, mas também eu lutei lá também. Já tive uma experiência em Currais Novos, que é onde aqui a maioria das mulheres são encaminhadas para lá. E, assim, é uma luta. Aí vocês me perguntam, mas, de fato, o que é a violência doméstica? Por exemplo, a mulher ela não é obrigada a fazer a higienização da área vaginal. Então, a mulher, quando ela chega com pelo, por exemplo, ela é olhada muitas vezes por um profissional e dá um presto-barba ou dá alguma coisa para que essa mulher vá no banheiro e não tem necessidade. Isso é uma violência. A mulher que não tem direito a amamentar seu filho após é uma violência, porque toda mulher, e a gente estuda e sabe disso, que o primeiro contato é primordial para a saúde daquele bebê. Tem mulheres que têm medo de parir o parto normal. Então, o que é que acontece? Passa os 9 meses trabalhando a mente, dizendo, não, eu vou ter uma cesárea, eu vou ter uma cesárea, eu vou ter uma cesárea. E, geralmente, quando você chega nas unidades maiores, que os obstetras fazem essa avaliação, se a mulher tiver condições de parir, eles vão fazer ela parir. Mesmo que há situações de que, quando tem toda uma equipe que trabalha isso e diz, olha, você tem todas condições, seu colo está dilatado, você está tendo dores, e a mulher ela vai, só que você passou 9 meses se trabalhando para uma coisa. Quando você chega na hora de parir, tem outra. Então, isso é uma violência. A questão do corte, que é a episiotomia tão famosa. Tem mulher, eu sei que tem mães aqui, que na hora de parir, já quando está aquelas dores, que todo mundo diz que é umas dores insuportáveis, pede. Então, a mãe pede, corte, faça o corte. Quem é que já não ouviu isso aqui? Ou então, bota o soro. Que soro é esse? Esse soro, soro de força, que a gente escuta, depois que botou o soro de força, foi bem ligeirinho. Esse soro de força, minha gente, é usado com ocitocina. A ocitocina é uma droga que tem lá suas funções, mas que, para a indução do parto, a gente usa o misoprostol em grandes situações. Em maternidade que não tem o misoprostol, é usada a ocitocina, mas tem um risco enorme de ruptura de útero. Porque a ruptura de útero, quando a dor da ocitocina vem, não é a dor natural. É uma dor maior do que a dor natural. Então, assim, tudo pode acontecer. E ainda, para piorar a situação, ainda tem alguns profissionais que fazem a famosa manobra de Christelé. Que quem já não soube ou já não viveu isso, de um profissional empurrar a barriga da mãe, sobe um médico para cima, sobe uma parteira, manda uma enfermeira. Isso é a famosa manobra de Christelé. Isso é condenado. Nós, mulheres, hoje,
nós profissionais, eu estou vendo aqui das dores, a gente não pode permitir que isso aconteça, porque a gente pode prejudicar a vida da mãe e do bebê. Tendo uma ruptura de útero, pode vir uma hemorragia gigante e não tem remédio que dê conta. Então, assim, é uma das violências que a gente fala. Muitas vezes as mulheres dizem isso, bota o soro, faça o corte. O corte não é, minha gente, não é. Hoje nós temos uma imensidão de situações que a gente pode ajudar a mulher. É claro que nas maternidades hoje em dia não tem tanta estrutura. Por exemplo, não vai ter toda maternidade que vai ter um banho quente, que vai ter uma bola suíça para que a gente possa fazer exercícios com aquela mulher. A mulher tem direito a escutar as músicas que ela quiser escutar. Em muitas maternidades, isso é privado. A mulher tem direito de ficar despida de tudo, se ela quiser. Em muitas maternidades, isso é privado. Por quê? Porque tem outras mulheres com outros acompanhantes naquele quarto. Então, assim, isso tudo é violência obstétrica. Tá certo? Vou dar essa pincelada, depois eu volto para os próximos capítulos. Show! Eu queria agradecer a Aline pela brilhante exposição. Vamos mais uma rodada de sorteios. Alguém aqui para me ajudar? Aline. É. Número 7. Olha aí. Tirar a foto? Mais uma. Xeline, mais um número aí. Vou convidar a Aline para entregar aqui, Aline. Olha aí. Tivemos aqui um brinde também de Karine, Pedro Neto, de Jucinês, Vitória Pita, Dr. James. Vinte e três. Valdízia. Vitória, por favor, entrega aqui a. Vamos mais um número aqui, chegue, vai, James. 12. Não tem 12, vai outro aí. Trinta e dois. 32. Fatinha, né? A Fatinha, né? Cadê ela? Vem, Fatinha, receber. Mas é pra você. É pra você, vem. Tem que ser pra mulher, chega. É ela. O doutor James sai para entregar, por favor.
Vamos agora, mais um sorteio, mais um. Sheline, por favor, puxa aqui. 35. Outro. 34, Pazinha. João Batista, por favor, vem entregar aqui. Agora vamos para o próximo, né? E agora eu quero convidar o doutor Jamison para começar aí a sua. Jamison vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite a todos. Coisa boa. Eu tava ali pensando que Fábio ele não sabe organizar evento, tá? Porque geralmente a gente deixa o melhor pro final. E ele me deixou pro final. Então, já queria agradecer por vocês terem permanecido até hoje. Porque nessa ele não acertou, né? Deveria ter deixado o melhor pro final, que é a fala aqui de duas grandes mulheres. Primeiro, dizer que é importantíssimo discutirmos esses temas aqui, não só aqui na Casa do Povo, que é a Câmara, né, mas em sociedade, né? Essa casa aqui é de vocês e estamos aqui para discutir isso, né? E ao mesmo tempo que eu fico feliz por esses momentos, fico triste pela existência, né, de um mês que tem a necessidade de trazer à discussão algo que nem deveria estar em nosso meio, que é a violência contra a mulher. Então, infelizmente ou felizmente, nós temos um mês, o Agosto Lilás, para discutirmos a violência contra a mulher, mas na verdade ele nem deveria existir, porque a violência em si não deveria existir, né? E não vou ser técnico, não vou falar de direito, ninguém merece ouvir direito essa hora, bem pertinho do lanchar, mas eu queria trazer para vocês um caminho que nos trouxe a discutir sobre isso, né? Na verdade, nós temos na história contra a violência da mulher vários fatores históricos, também fatores sociais que contribuíram para que a mulher estivesse nesse, digamos, dilema, né, de violência. Ao mesmo tempo que fico feliz, também fico triste, porque deveria ser uma mulher aqui no meu lugar. E Fábio tentou procurar mulheres para vir para cá hoje. E isso também é reflexo desses movimentos históricos e sociais e legais também, a forma como o Estado foi se comportando e, de certa forma, nós lidamos com essa desigualdade, né, entre homens e mulheres também. Ainda é uma realidade a desigualdade entre homens e mulheres nos espaços, na política, no mercado de trabalho. Nós temos mulheres que agarraram as causas, né, das mulheres, agarraram essa causa social, que tem se destacado na minha área. Ótimos e excelentes advogados. Esse mês nós tivemos uma advogada nomeada ministra do Superior Tribunal de Justiça. E isso nos alegra, porque é um espaço digno, né, que a mulher pode ocupar, de destaque no mercado de trabalho. Mas vamos lá. Nós passamos por um processo aqui no Brasil, né, que acompanhou meio que um processo que já andava no mundo como um todo, né? A primeira discussão que nós tínhamos era sobre violência doméstica, certo? Só que, diante dos índices, percebeu-se que a violência contra a mulher era a que mais se destacava dentro da violência doméstica. E aí o que é que a rede mundial pensou, né? Que haveria necessidade de estados independentes, ou seja, Brasil, Argentina, dentre tantos outros, criarem normas de proteção especificamente para as mulheres, porque enquanto, por exemplo, a violência contra filhos, contra idosos ocupava uma porcentagem de 15%, a da mulher estava ali ultrapassando os 80%. Então, viu-se que a mulher, dentro da violência doméstica, era
a maior vítima, digamos assim. Então, o Estado tentou se preocupar com esse tipo de violência para que, dentro dessa realidade, desses números que não baixam, que só aumentam, viesse também a ser tutelado a liberdade, né, e a integridade física dessas mulheres. Vocês estão conseguindo entender? Certo. Vou conversando com vocês. E o que acontece? Nós viemos de um modelo de família que, historicamente, pega um modelo romano, porque no nosso modelo de colonização, nós tivemos uma grande influência, né, da Igreja e do Estado de Roma, porque a Igreja e Roma antes se confundiam. E esse modelo de família, ele se montava ao redor de uma figura, que era do pater family, né, que era do pai, o homem. E dentro do Estado brasileiro, nós vamos acompanhar uma evolução do Estado liberal ao Estado social, até o Estado democrático, que é o que nós estamos. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um Código Civil, que ele foi aprovado, publicado e promulgado em 1916. E nesse Código Civil, por exemplo, a mulher é considerada como alguém relativamente incapaz. O que é que isso quer dizer? Que ela, para tomar toda e qualquer decisão no âmbito civil, ela precisava ser assistida pelo marido. Tá dando para entender? Como se ela fosse, por exemplo, um menor de 14 anos, para vocês terem uma ideia. Então, a mulher não podia tomar anticoncepcional. A gente escuta muito: minha avó teve 11 filhos. Essas mulheres de hoje são tudo mole. Minha avó teve 23, 22. Mas não era escolha da mulher ter esse controle de quantos filhos ela ia ter. Certamente, em muitas relações, abusada era, talvez, às vezes por ter limitação, às vezes também por não ter acesso à política pública dos contraceptivos, tinham vários filhos, e isso não estava sob o seu comando. A decisão sobre ela não ter ou não filhos, tomar ou não anticoncepcional, veio fazer parte, digamos assim, da sua autonomia com a passagem do Estado social para o Estado democrático. A partir da Constituição que nós temos, que é a Constituição Cidadã, né, bem novinha, ainda nós temos uma democracia muito nova, mas a mulher passou a ter alguns direitos que antes não tinha. A exemplo de tomar o anticoncepcional. E a exemplo de poder pedir o divórcio. Mas alguns reflexos da lei também trazia e ainda trazem grandes máculas para a vida da mulher. Por exemplo, criou-se a ideia de que a participação da mulher na família, por ser relativamente incapaz naquela época, se limitava à criação dos filhos. O homem entendia, a sociedade como um todo, de que a mulher ela só poderia exercer esse papel de educação dos filhos. Ela não podia se inserir no mercado de trabalho, ela não poderia ter uma carreira independente. E quando isso foi se desmistificando, ela foi sendo inserida no mercado de trabalho em funções que a sociedade julga que ela por ser frágil, ela pode ocupar, por ser menos desenvolvida fisicamente ou até mesmo intelectualmente. Então, esse contexto todo de controle, não estou falando aqui de machismo nem de feminismo, mas eu estou falando da estrutura da família e como ela evoluiu, porque é impossível a gente entender violência contra a mulher se a gente não entender como a família se comportava. E quando ela conseguiu sair debaixo desse controle, e aí ela veio, ao longo da história, se inserindo pouco a pouco no mercado de trabalho, ela já não se limitava aí às criações somente dos filhos, ela passou a ter o direito, né, de se cuidar, de fazer exames, de disputar os mesmos cargos que os homens, em par de igualdade. Mas isso é um estigma que muitas mulheres tiveram que sofrer, né, passar e vencer, para que hoje nós pudéssemos falar de um espaço tão abrangente da mulher em sociedade, né? Especificamente sobre a violência doméstica, voltando, isso era muito ligado ao poder que esse pater family, ou seja, esse pai que geria a família, tinha. Por exemplo, o pai tinha o poder de deserdar o filho, né? Você, a partir de hoje, não é mais meu herdeiro, por exemplo. Ele poderia fazer isso com a mulher,
Se a mulher fosse receber uma herança da sua família, o marido quem decidia se ela tem autorização ou não para receber essa herança. Então, é um conjunto de evoluções, não só legais, mas sociais, que nos trazem essa discussão sobre violência. E por que violência contra a mulher? Porque de tanto passar por essas dores, algumas próprias mulheres esquecem do lugar que ocupam, né? E aqui eu não estou falando de falta de companheirismo ou falta de cumplicidade, mas estou falando de respeito mútuo, né? O homem, ele pode sim delegar funções, mas também pode ter a sua conselheira. Sempre dizem, né, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Esse diálogo hoje, embora a gente ainda sinta esses estigmas, é mais comum, né? Mas é como se o homem, ao longo da história, tivesse uma espécie de medo do espaço que a mulher tem ocupado. E isso reflete no ambiente familiar em violência. Por exemplo, o parceiro quer tomar de conta das finanças. Nada mais justo. Por exemplo, lá em casa eu não tomo conta das finanças, porque eu não gosto das contas de casa, dessas coisas todas. Mas quando a mulher se coloca no papel de querer assumir isso também, nós temos relatos de mulheres que o próprio salário já é transferido automaticamente para a conta do marido, porque o marido é quem agencia o salário, o marido é quem toma de conta dos cartões de crédito, o marido é quem vai dizer quantas blusas ou não ela pode comprar, quantas vezes ela pode fazer a unha por mês. Então, a gente entra aí no primeiro tipo de violência, né? Violência patrimonial. A mulher que trabalha, certo? Ela tem pleno direito de gerenciar o seu dinheiro, gerenciar o seu patrimônio, né? Aquele patrimônio que é fruto do seu próprio esforço, que é o seu salário. Certo que quem é casado já entende que quando adquire um bem, precisa da autorização de um cônjuge para vender. Isso é o que a lei diz. Mas eu estou falando aquilo que é fruto do seu rendimento, do seu suor, do seu trabalho. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. E geralmente esses tipos de violência vêm se manifestando com outras também, que é a violência, por exemplo, a violência psicológica, né, que Vitória falou aqui. Essa é o que mais me assusta, porque nós temos números do Ministério da Saúde e também do Ministério de Segurança que apontam um alto índice de violência contra a mulher. Mas na minha vivência da advocacia, eu nunca defendi alguém, por exemplo, que tinha agredido verbalmente a esposa. Geralmente, esse tipo de coisa acontece quando há agressão física. Ou seja, os números que chegam lá são números de agressões, digamos assim, prioritariamente físicas. E esses outros tipos de violência geralmente não é denunciado. Então, se os números já alarmam hoje, deveriam alarmar bem mais, porque tem aquelas mulheres que não sofrem agressão física, mas que sofrem agressão psicológica, sofrem agressão patrimonial, sofrem agressões verbais, sofrem agressão financeira. E isso faz parte de um movimento de conscientização social que nós precisamos ter a partir de nós, homens. Para mim, ao mesmo tempo em que é orgulho estar aqui, é vergonhoso também, porque eu sei que mulheres podem alcançar esse espaço. Não porque eu vou sair do meio para que ela entre. Eu vou bater de olho a olho com ela. E faço isso todo dia na advocacia. Mas ainda há um estigma da evolução da mulher. Por exemplo, nós temos jovens que engravidam, que por conta disso não procuram mais uma faculdade, porque é como se a sua vida tivesse resumida apenas ao filho. O filho é bênção de Deus, é presente de Deus, mas a mulher consegue ser mãe e estudar, não consegue? Eu sou filho de uma mãe que criou filhos e estudou. Então, a ideia é que parece que, por conta que aquela jovem, em algum momento da sua vida, deslizou, não planejou alguma coisa, a vida dela se encerrou ali. E ela vai viver para ser mãe. E bênção se ela escolher ser mãe, porque a gente também tem esse estigma. Tal pessoa não estuda, não faz nada, escolheu ser só mãe. Né? Só mãe, né? Como se fosse um só mesmo. Né? Na verdade, ser mãe vem antes de tudo, né? É uma missão bem maior que todas as outras.
Mas é como se a sociedade olhasse para essa que escolheu ser só mãe e dissesse, olha, podia estar estudando, ou olha, podia estar na faculdade. Ou então, se ela começar a ir na faculdade, o que é que a sociedade faz? Olha, deixa o bichinho lá com a avó, joga na costela da avó e vai para a faculdade. Ou seja, mulheres, vocês não vão agradar ninguém. Vocês passaram por um momento de muita turbulência histórica, né, na vida de vocês. Muitas de vocês morreram para vocês estarem aqui hoje, ocupando o lugar que vocês estão hoje aqui. Nós temos várias mulheres que ocupam cargos aqui, que têm suas profissões, que tiveram suas faculdades ou que são mães. E essa luta não pode ser em vão. E vocês também não podem se limitar ao fato de estarem nesse meio, né? Em razão disso, querer prestar contas de alguma forma, né? Isso também é uma forma de não acolhimento de violência contra a mulher, né? Não é só aquela violência dentro de casa. Isso eu estou falando socialmente falando, não juridicamente falando. Mas a mulher ela precisa ser aceita da forma como ela não só por conta da lei, né? Mas porque somos, acima de tudo, seres humanos que precisam viver em sociedade em harmonia, né? E é muito triste quando eu vejo colegas, ou até homens também, ou até mulheres, falando que essa desigualdade ainda não deixou de existir, né? Se você olhar para todo o cenário, principalmente no nosso Brasil, você vai ver que o número de mulheres é bem mais reduzido do que o número de homens. E isso não é estimular um pensamento militante, mas é estimular vocês a estarem aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores, é estimular vocês a fazerem o melhor concurso que vocês podem fazer, é estimular você a, se você decidiu ser só, entre aspas, mãe, que você seja a melhor mãe para o seu filho e que você tenha orgulho de dizer que seu filho chegou onde chegou porque você dedicou tempo a ele. Então, você não tem contas a prestar com a sociedade. Na verdade, nós, sociedade, pela forma como nós nos organizamos, devemos muito às mulheres. E eu acho que há 16 anos, aproximadamente 14 ou 15 anos, aproximadamente 16 anos, nós discutimos sobre os tipos de violência doméstica e os tipos de violência contra a mulher. Eu acho que todo mundo já sabe o conceito do que é uma violência patrimonial, todo mundo já sabe o que é o conceito de um relacionamento abusivo, todo mundo já sabe o que é o conceito de um relacionamento onde há violência física. O que nós precisamos entender, não só como operadores do direito, é que nós precisamos provocar políticas públicas de inserção da mulher em sociedade, seja no mercado de trabalho, seja para abraçá-la em suas decisões, quanto empreendedoras, quanto mães, quanto seja qual for a decisão, né, que ela vá tomar com relação à sua vida. Porque nós estamos muito prontos para julgar a postura da mulher e muito poucos dispostos a abraçá-las. Então, eu parabenizo o presidente da casa pelo evento. É um tema relevante. Não me propus a falar de direito porque a parte chata ficou para o final. Ia ficar mais chata ainda. Mas quem tiver alguma dúvida sobre a Lei Maria da Penha, eu estou à disposição para responder, certo? Vou lutar para que ano que vem a gente consiga trazer uma mulher, Fábio, para falar, uma mulher advogada, ou outra profissional da área, como já teve aqui, né, uma comandante da PM, já teve doutora Maiara em outras oportunidades na prefeitura. E me sinto lisonjeado de falar do tema, porque tenho grandes mulheres na minha vida, foram quem me trouxeram até aqui e quem me sustentam até hoje naquilo que eu me proponho a fazer. Muito obrigado. Queria agradecer a excelente explanação do doutor James. Dizer também que é muito importante a gente ver aqui um homem falando sobre a temática da mulher. Porque é importante que o homem sinta, né, o que a mulher vem sentindo na sociedade. A gente vive hoje ainda o absurdo de que a mulher ela continua sendo ainda meio que uma pária da sociedade. Você vai para o mercado de trabalho, há uma divergência nos salários. O homem ganha mais do que a mulher. Você vai para a política, tem uma cota de 30% de vagas para as mulheres. Você vai para
para a questão das relações familiares, muitas vezes a mulher tem que ficar se humilhando para receber uma pensão, em caso de separação. A gente vive em tempo em que, ainda hoje, há mulheres que precisam, ou que acham que precisam da autorização do homem, por exemplo, para fazer a ligadura. Nós temos uma lei hoje que não precisa mais. Então, a gente precisa estabelecer mecanismos para garantir esse Estado de direito das mulheres. A gente tem situação ainda de quantas e quantas mulheres não são vítimas do estupro, do assédio moral nas relações de trabalho, do assédio sexual. Quantas e quantas mulheres não submetem ao assédio moral para conseguir garantir o seu emprego no mercado de trabalho? Quantas e quantas mulheres ainda não são discriminadas com esse olhar enviesado da sociedade? Então, a gente precisa estabelecer parâmetros e mecanismos para que o Estado, a sociedade, olhem a mulher como um ser de sujeito com igualdade. Então, essa é a concepção. Então, acho que a Câmara de Equador, ela se fortalece nesse sentido. Por quê? Porque nós temos que tratar aqui temas sensíveis à sociedade. Então, esta é a nossa proposição. Eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço a todos os participantes. A gente vai fazer agora mais uma rodada de sorteios, tá certo? Antes de encerrar o evento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma das mulheres querem fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Quer relatar alguma coisa? Está aberto o espaço aqui. O espaço é de vocês. Não? Então vamos fazer aqui. Michelene, por favor, me auxiliar aqui na. R$ 100 agora. Vamos ver quem vai ganhar. R$ 100. Ó. Aí, vem pra cá, Dilma. Vou convidar Vitória para entregar aqui. Que é um ofertado aqui pelo supermercado, pelo Alto Posto Cantalice. Eu queria só fazer um registro aqui das pessoas que colaboraram com essa premiação. O prefeito Cledson, Tiago do Sindicato dos Funcionários, André da Econ, o Alto Posto Cantalice, vereador Petrônio, Vitor Ipita, Jucinês, Carim de Moraes, Pedro Neto, Carlinhos Derek, eu, o doutor Jamos aqui, o Mercadinho Cantalice, Deise e Paizinha. Mais uma aí. Vamos mais R$ 100 aqui. Quem vai? Deixa aí, deixa aí. Ei, coisa boa! Esse que vai entregar sou eu. Mais um aí, Michelin.
Mais R$ 100, velho. Mais R$ 100 aqui. Mexa, Micheline. Joga esse negócio pra cima. Deixa aí. Deixa. Oh, que coisa boa! Ah, menino! Ai, tá vendo? Eu acredito. Vai, Micheline. Vai. Temos mais 3 prêmios aqui. 49. Oh! Vem aqui, Aline. Tem mais 2 prêmios aí. Vai lá, Michelinho. Mas, Michelinho, balança esse negócio aí. Micheline, mistura aí esse negócio. Ixi. Aí, vai, menino. Fazer o sorteio do último prêmio agora. O último, hein, gente? Ei! Mentira! Ah, vem aqui, Aline. Então, pessoal, eu queria agradecer.